E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A vida é dinâmica e a reforma da Previdência vai consolidando o apoio ao presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro sabia que quando assumiu o poder, ele agradeceu a Deus a eleição e também aos evangélicos que, votando nele em peso, foram um fator decisivo. Os evangélicos, por si sós, não elegem um presidente, mas eles decidem uma eleição, e foi o que aconteceu. Mas o presidente Bolsonaro não se declara publicamente evangélico, ele assumidamente é católico, mas o coração dele está com os evangélicos, onde está sua esposa, tem filhos, enfim, uma vasta ligação evangélica. O presidente Bolsonaro sabia disto. Até hoje, ainda podem ser levantadas suspeitas de que essa simpatia pelos evangélicos é apenas por interesse político. Sem os evangélicos, ele não governa, sem os evangélicos, ele não se elege nem se reelege. Isto ele sabe. É o que o presidente Donald Trump nos Estados Unidos também sabe. Mas eu quero lembrar que essa atitude teve o imperador Constantino, lá em 316, 317, o ano da nossa era, numa situação política muito difícil, prestes a receber um golpe de Estado, ele deu uma guinada. Já cerca de metade da população de Roma era cristã na sua época e eram perseguidos, eram cristãos escondidos. Quando ele deu uma guinada, ele não disse que se converteu. O imperador Constantino não se converteu, mas ele deu uma guinada e passou a apoiar os cristãos. Ele diz que teve a atuação de Deus milagrosamente numa batalha que ele venceu, ele tinha medo de perder aquela batalha. Com isto, ele consolidou o poder e passou a apoiar os cristãos. Só no final da sua vida, ele pediu para ser batizado. Naquela época, o batismo era muito importante e caracterizava a conversão de uma pessoa. Só na hora da morte, já pressentindo a morte, é que ele pediu para ser batizado. Mas durante toda a vida, o imperador Constantino nunca se declarou cristão, mas apoiava clara e abertamente os cristãos. Foi a partir daí que o cristianismo mudou por completo. Passou de religião perseguida, reuniões escondidas, a construir grandes templos e catedrais, e os bispos passaram a ter grande prestígio no governo, e os grandes do governo, empresários, os aristocratas, todos esses queriam agora se converter. Eles marcavam data para se converterem, eram conversões assim aparentes e forçadas por interesse, e isso mudou por completo o cristianismo. Passou a ter uma maioria de apoio na população e não ter poder espiritual nenhum. Daí, os verdadeiros cristãos começaram um movimento monástico a se afastarem da cidade para buscarem a Deus nos conventos, isolados no interior, porque eles não gostavam da vida cristã junto ao governo. Nós estamos numa situação meio complicada no Brasil. A proximidade com o governo, isso não é do governo Bolsonaro, já vem de governos anteriores, tem feito com que o meio evangélico fique contaminado, totalmente diluído, modificado pelos interesses políticos, dando ensejo aos grandes e famosos
pastores, superpastores e mega igrejas. Isto tem estragado a pureza do evangelho no Brasil, infelizmente. Mas eu quero falar do presidente Bolsonaro, que ele tem invocado a Deus, e eu creio que é sincero, como eu creio que o presidente Donald Trump também invoca a Deus com sinceridade. O presidente Bolsonaro, crendo em Deus, supostamente Deus estará atendendo a ele. Mas no início do governo dele, ninguém acreditava nisso, porque havia uma campanha orquestrada na mídia contra ele. Parecia que o judiciário, capitaneado pelo Supremo Tribunal Federal, queria derrubá-lo imediatamente, amarrá-lo, cercá-lo. O legislativo, em torno do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, parece que todo o legislativo se uniu e o Centrão passou a ditar a norma no Congresso e totalmente contrários ao presidente Bolsonaro. Ele sofreu derrotas acachapantes em votações no Congresso. Então tudo parecia conspirar contra ele, que ele em pouco tempo sairia. Mas acontece que ele optou pelo confronto. Ele não cedeu às barganhas do Congresso e foi pressionando e pressionando. A opinião pública pressionou de uma tal maneira que a reforma da Previdência passou a ser uma coisa desejada. Claro que ela vai tirar direitos, reduzir salários de muita gente, mas ela tem se mostrado ser necessária. Se ela é a melhor ou não, isso é outra conversa, mas que alguma ação precisava ser tomada, porque o país está endividado e caminhando para o buraco, isso aí ficou evidente. Economicamente falido o Brasil. E por causa disso, alguma coisa precisava ser feita. Tem havido quase que um consenso. É um pouco difícil a gente falar porque nós estamos no início da votação, mas até agora, e deve tudo acontecer nessa semana, lá na Câmara dos Deputados, as coisas estão caminhando na direção de aprovação dessa reforma. Já foi aprovada com muita discussão na Comissão Especial, Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão Especial, e agora no plenário, hoje, deve estar começando a votação. E a expectativa é de que seja aprovada pela maioria qualificada de 3/5, 308 votos. A perspectiva é que seja realmente aprovada esta reforma da Previdência no primeiro turno, entre hoje e amanhã. E como há uma esmagadora maioria dos deputados a favor, eles podem mudar o regimento e apressar o segundo turno. Ela tem que ser votada em 2 turnos. No primeiro turno pode ser votada hoje, mas a votação do segundo turno, segundo o regimento, tem que ficar para um pouco depois. Mas com a esmagadora maioria dos deputados resolvendo mudar as coisas, é possível que eles apressem a votação do segundo turno e antes do recesso, ou seja, das férias parlamentares de julho, já esteja votada na Câmara a reforma da Previdência. Mas a reforma da Previdência não é o xodó do presidente Bolsonaro. Ele não depende de reforma da Previdência. Na verdade, é um pretexto para ele ir jogando, mexendo com as pedras de xadrez e ir consolidando a sua liderança. No início, o próprio partido dele estava todo dividido. O partido dele não o obedecia. Outros partidos não o apoiavam totalmente. No início, o presidente Bolsonaro sofreu muito. Os líderes que ele escolheu eram muito criticados, a oposição malhava muito e o próprio Centrão, liderado pelo presidente da Câmara, falou muito mal do presidente Bolsonaro, ameaçou impor sérias derrotas ao presidente Bolsonaro.
que continuou trabalhando. E hoje a realidade é que ele já controla mais da terça parte, perto da metade dos deputados na Câmara dos Deputados. O presidente Bolsonaro está consolidando, através de seus líderes, ministros e conversas com os partidos e, claro, a jogada política, liberando verba para aqui, para ali, para acolá. E com isto, ele está ganhando o apoio mais firme de deputados. Com a atuação dele na mídia, ele está já conseguindo apoio de vários órgãos da mídia, por exemplo, a Rede Record, a Rede SBT. O Bolsonaro está conseguindo uma comunicação com o povo através de uma mídia que não é Rede Globo, nem Folha de São Paulo. Então, ele vai também conseguindo ter a sua mensagem levada e a imagem do governo transmitida com otimismo para uma parcela significativa da população. Através das redes sociais continua o seu trabalho, agora vai consolidando o poder político na Câmara e hoje a novidade é que o presidente Bolsonaro se reuniu de manhã cedinho no culto a Deus com a bancada evangélica. A bancada evangélica é significativa na Câmara dos Deputados, 80 a 100 deputados. É porque tem muitos que ficam em cima do muro, os agentes secretos, então não se sabe exatamente quantos são. Mas nesse número, 80 a 100 deputados estiveram presentes. Eu não sei se assessores têm direito a participar do culto, foi muita gente no culto e ele soltou mais uma bomba. É claro que ele sabe o que está fazendo. O presidente Bolsonaro é bom de comunicação, ele se comunica bem com o povo. Ele quis garantir o apoio dos deputados evangélicos e prometeu breve indicar um evangélico, terrivelmente evangélico, foi a expressão dele, para ministro do Supremo Tribunal Federal. Claro que ele vai ser criticado, como já foi pelo ministro Marco Aurélio, Gilmar Mendes, criticaram por isso, mas isso também é uma estratégia para desviar a atenção aí para o vazamento dessas conversas na Lava Jato. A Lava Jato está atuando, ontem foi uma grande apreensão que fizeram. O presidente Bolsonaro está conseguindo gerar notícias e desviar a atenção da mídia das acusações contra a Lava Jato, então está indo tudo bem. Este é o problema. Segundo profecias, o mês de julho será o mês de muita coisa acontecendo. Nesse mês de julho, a alta cúpula, a alta direção da maçonaria esteve reunida em Brasília com o vice-presidente Mourão, que é maçom. Então, a maçonaria está querendo se posicionar com relação ao que vai acontecendo no país. O presidente Bolsonaro, mais ou menos, acompanha essas coisas e continua a luta dele. Em princípio, porque tem invocado a Deus, ele está indo bem. Eu teci aqui alguns comentários a respeito das várias áreas onde ele está vencendo. A oposição esquerdista está esmagada na Câmara dos Deputados. Eles não querem continuar desse jeito, vão tramar alguma coisa. Bem, o presidente Bolsonaro está caminhando bem, consolidando o poder. Se a reforma da Previdência for aprovada, o poder dele se fortalece mais ainda. E aí? Muita coisa vai acontecer. Nós, povo de Deus, oramos não por ele ser evangélico, porque não tem se declarado assim, nós oramos pelo presidente porque é presidente. E deveríamos orar por qualquer outro que estivesse no lugar dele. Mas nós precisamos entender o que está acontecendo para orarmos com inteligência, com sabedoria. Que você o faça, meu irmão, minha irmã. Web Rádio Ramá.